Olá pessoal, eu sou Miranda Eli, investidora, especialista em negócios e escritora de Paris Sans-Eiffel, uma trilogia sobre vinhos, viagens e desejo, que é o Instagram desta live. E hoje vou receber a queridíssima Cris Matsuoka, que aceitou o meu convite de fazer parte e conversarmos a respeito de visão sistêmica. Qual é o seu poder? Onde você encontra e consegue tomar essa força para si? Como é que isso acontece? Como é que pessoas que são consideradas poderosas atingem o seu potencial puro e pleno? A gente vai conversar sobre isso tudo e muito mais. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E não esqueçam de, durante a live, chamar as pessoas que vocês também acreditam que se beneficiarão com esse papo maravilhoso. A Cris já está entrando por aqui, já me chamou. Vou convidar ela, vou chamar ela. Tô vendo uma galera daqui, muito legal. Eu acredito também que eu vou colocar o Dom Rua de Merda Nunca Mais, que é o meu livro que fala de forma responsável sobre irresponsabilidade afetiva. E o pessoal de lá me pediu também, então acredito que vai colocar eles aqui já já. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito obrigada pela generosidade de aceitar o meu convite, a disponibilidade, e eu honro demais isso, então muito obrigada. E que essa nossa live seja extremamente iluminada para que a gente traga para esse pessoal que está aqui nos assistindo aquilo que eles precisam ouvir de um coração para o outro. Eu vou deixar para você se apresentar enquanto eu vou chamar o Dom Rua de Merda aqui, que vou chamar o meu outro Instagram, porque o pessoal de lá pediu, não acredito que você vai fazer só pelo Paris Saint-Germain. Gente, calma, eu chamo vocês também. Então vai se apresentando aí que eu já vou chamar ele aqui, tô com o outro celular para fazer isso, vai lá. Tá bom. Boa noite. Queria agradecer a todos que estão aqui presentes. Agradecer você pelo convite. É sempre uma honra estar em live para a gente conversar sobre a visão sistêmica. Essa visão é uma visão que eu acredito que é o que vai transformar a humanidade no quesito de relações humanas. Todas as histórias que a gente ouve que realmente nos transformam são sistêmicas, porque a vida é sistêmica, né? E eu acredito que conhecer um pouco e ter acesso a esse conhecimento pode te ajudar a transformar. E o que eu tenho visto, eu que sou uma estudiosa de cinema também, né? Já trabalhei com cinema, teatro e escrevo dramaturgias, que muitas das dramaturgias atuais estão aí com esse viés sistêmico. A gente vê séries como A Nova Mulher, que está na Netflix, que fez um sucesso incrível, que é uma série turca. Inclusive, eu amo e recomendo, porque eu adoro o jeito que os turcos contam histórias. Adoro, acho muito legal. Aí você tem o Encanto da Disney, que também é totalmente sistêmico. Aí você tem Viva, a Vida é uma Festa, que também é super sistêmico, da Pixar. Você vê o novo Avatar, que fala de família, que também é todo sistêmico. Então você vê que esse pensamento vem invadindo cada vez mais o cinema. E isso é muito bom, porque o cinema ele é responsável por criar novas culturas. E a gente precisa mudar os comos para que a gente possa caminhar rumo ao amor livre. Exatamente. E é muito. Deixa eu só pedir. Gente, para mim eu tô com retorno. Eu quero saber se vocês. Eu tô com áudio de retorno porque eu tô com dois Instagram aqui. Como é que tá pra ti, Cris? Tá normal? Para mim tá normal, não tá ruim não. Beleza. Qualquer coisa me avise então, tá? Quem estiver nos assistindo. Sabe, Cris, que isso é muito legal, assim, essa introdução tua, porque cada vez mais nós vemos essa parte sistêmica sendo introduzida mesmo na arte, né? Que acaba atingindo as pessoas de uma forma muito íntima, porque a gente assiste, para assistir uma série, um filme, com aquilo que a gente realmente se identifica. E nessa identificação, quando começa a ter pinceladas de visão sistêmica, começa a nos trazer cada vez mais para essa visão. E às vezes a gente nem sabe. E te digo isso como autora, porque quando eu escrevi Paris Sans-Eiffel, eu nunca imaginei que eu teria visão sistêmica. O Bramari, que é o primeiro livro, ele tem essa energia sexual muito forte, o olhar para o outro, o olhar para fora. Então, assim, não tem isso de uma forma
clara. Sim. Quando eu escrevi Meandro, A Desordem do Amor, que já veio com um nome um nome super provocador, né? Aham. Exatamente por causa disso que eu fiz aquele mergulho na própria escrita, na própria história, e eu reli Bramari, o primeiro livro, eu Aham. percebi como já tinha visão sistêmica ali. Só que não de uma forma tão clara quanto é o Meandro. E o Sansara, que é o terceiro livro, é quando explode não só a visão sistêmica, como a espiritualidade mesmo. Porque já começa ela com uma integração do feminino com o masculino numa meditação, e ela chega ao orgasmo nesse momento, sozinha, sem se tocar, acordada em cima da cama, que foi uma coisa que aconteceu comigo. E eu nunca Eu nunca imaginei. imaginei assim. Então ali eu pensei, cara, que cura. E como a gente precisa trazer isso. E tanto que, só para finalizar, já vou passar a palavra para ti, desde o primeiro livro do Bramari, eu coloquei em todas as páginas Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, porque eu tenho certeza que esses livros trazem essa espiritualidade, que é o Ho'oponopono, né? Que são ferramentas de purificação. Então, assim, eu fui intuída a colocar e todas as páginas embaixo está escrito Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, porque tem muito de psicologia, de espiritualidade, do despertar da consciência, enfim. E eu acredito que como é bom quando a gente vê cada vez mais a arte se aproximando disso e nos convocando, né? Vamos despertar. Olha mais para isso, olha mais para isso e olha mais para isso e para você, né? Com certeza. Eu acho que é uma reconexão. Por exemplo, quando você traz o Ho'oponopono, o Ho'oponopono é um conhecimento xamânico. É um conhecimento xamânico dos povos polinésios, né? Então, a visão sistêmica, ela é xamânica. No xamanismo, você já trabalha isso desde os tempos inememoriáveis, né? Desde os primeiros tempos você já trabalha a visão sistêmica. O que aconteceu é que conforme a gente foi se desconectando da natureza, a gente foi se afastando dessa visão e desse conhecimento. E agora está vindo um relembrar, porque há necessidade para que o sistema continue vivo, que a gente relembre dessas leis sistêmicas. Porque essas leis sistêmicas não foi o Bert Hellinger que criou as leis sistêmicas. Não, ele observou. Ele observou e assim, se a gente for estudar o Bert, ele estudou isso, ele observou isso muito quando ele fez a viagem dele para a África, que ele ficou como missionário durante 15 anos, vivendo com os povos dos Zulus. Então foi lá que ele acessou. E eu acho tão incrível essa parte, você falar, né? Aqui a gente está falando puramente de ancestralidade agora. Sim. Porque quando você fala, né, o Bert, na verdade, ele trouxe um conhecimento que já existia de uma forma mais compreensível para a humanidade que agora estava visualizando isso, ou começando a aceitar isso. Exato. E quando você fala na África, cara, a África é um país maravilhoso, abre o meu terceiro livro, e ela tem experiências lá na África fantásticas. E eu ficava arrepiada escrevendo, mulher. Porque eu pensava assim, da onde que eu tô tirando esse conhecimento? Da onde que tá vindo isso? E eu simplesmente escrevi 1.200 páginas em 4 meses. Uau, meu Deus. De arrepiar, assim, ó. Não sei se vocês enxergam, mas realmente, assim, quando eu penso no que eu fiz hoje, tanto que foi para placa de ATM, não adiantou, foi para aparelho, porque assim eu tinha muita dor na ATM e eu ouvia, né? Não era um ouvir assim como eu ouço você agora. Era meio que um chiado e aquela ideia vinha pronta e eu simplesmente digitava, simplesmente digitava. E aí a gente traz a ancestralidade. E você falou, né? O Ho'oponopono tem tudo a ver com o xamânico, que tem tudo a ver com o Bert Hellinger, que é a visão sistêmica. E agora eu vou piorar um pouco, ou melhorar um pouquinho. O século passado foi um século que na numerologia é um século 1. 1100, 1200, 1300. Quando chegou em 1999, nós tivemos um prazo que se encerra porque o 1 é masculino. As guerras, a conquista, o ir em busca, é o movimento para fora, o orgasmo masculino, né? Aquele movimento forte.
Agora a gente está num 2. Os movimentos de feminino cada vez mais fortes, a mulher sendo incluída muito mais, o nosso olhar para dentro de nós, não é só o outro. Eu vejo o outro, eu começo a respeitar mais o outro, mas eu me volto para dentro de mim. Na numerologia, o número 2 é o feminino. Olha que delícia, a gente está falando de Ho'oponopono, xamanismo, Bert Hellinger, visão sistêmica, numerologia, e tudo vai culminando para uma mesma coisa. Vamos acordar? Exatamente. Vamos acordar. Mas eu acho que esse movimento de despertar está muito forte. Está muito forte. Nunca a gente esteve num momento tão propício para isso acontecer. Sim. Porque pensa, a gente está conectado via internet. Eu tenho cliente do mundo inteiro. Às vezes eu tenho atendimento na China, com uma pessoa que está na China. Para elas é o dia seguinte. Então a gente já está em outro tempo, né? Para mim é quarta, para ela já é quinta de manhã. Olha só que doideira, né? E a gente está conectada. Então a gente consegue, através da internet, mover o tempo, né? Mudar essa questão de tempo. A gente está conectado mundos, porque você consegue falar com várias pessoas de lugares diferentes ao mesmo tempo, então você consegue se conectar. E você consegue estudar e ter acesso a conhecimento do mundo inteiro também, através da internet. Então, nunca na história da humanidade a gente teve isso. E se for analisar isso de energia que nós estávamos falando, a internet é uma energia feminina, extremamente inclusiva. Quando eu fui falar contigo para a gente fazer a live, eu não tinha falado em Dom Juan de Merda, que é o meu quarto livro, na verdade, né? E aí o pessoal lá, como assim? A gente quer participar também, inclui a gente também. Olha lá. Tá bom, vou incluir todo mundo, vamos deixar aqui. Porque a internet é inclusiva, né? E o feminino, ele traz isso, todo mundo junto, andando o máximo que se pode dentro das diferenças, num passo mais próximo, né? E a gente teve que passar por uma doença, literalmente, muito forte, colocando toda a humanidade no mesmo papel, ainda que em personagens diferentes, mas olhando para isso de uma forma muito assustadora para dizer, olha só, cara, tem que despertar, tem que incluir, tem que colocar todo mundo junto. E você falou da arte, né? Como a arte está incluindo isso cada vez mais. Nos meus livros eu coloquei isso. O Avatar, eu cito o Avatar. Eu cito um outro filme. Ai, eu não lembro o nome agora. A Chegada. Tu lembra desse filme que tem uma nave gigante, daí ninguém sabe o que tem lá dentro, e eles, na verdade, trouxeram o conhecimento de que não existe, de que o tempo não é linear como a gente imagina. Ele é circular. Então eu estou. Quantos mundos a Miranda de agora está presenciando? Quantas Mirandas existem em simultâneo? Você falando, né, de conversando agora com pessoas que estão em outro tempo. Exato. Exatamente. É tudo conectado, né? Tudo conectado. E a conexão é isso, é o feminino, né? Nós estamos num século número 2, então tá só começando, pensa. O tanto que tem para vir mesmo. Tem bastante coisa para vir. Mas uma coisa interessante da gente pensar também, falando sobre essas questões, né? A gente está falando do feminino, da energia do feminino, então a gente teve. Vou fazer uma visão sistêmica geral do mundo para que a gente consiga compreender o momento que a gente está hoje. No primeiro momento, quando a gente vivia através da agricultura, a gente era super conectado com os ciclos da Terra. Porém, o nosso sistema econômico era baseado através dos reis, era monarquia. Quando a gente fala de monarquia, o que a gente tem? A gente tem um pai que te direciona. Você não toma decisões. O pai toma decisões por você. Certo? Todo mundo segue. Exato. E aí, quando a gente fala sobre isso, se você pensar, tudo tem que passar na mão do rei. Então, isso faz com que a nossa noção de tempo seja muito expandida. Então, as coisas demoravam para mudar, demoravam para acontecer.
a cultura demorava para dar um salto, né? Séculos para você conseguir mudar alguma coisa, algum modo de fazer. Primeiro porque, como a gente estava muito dentro da nossa família, dentro do nosso sistema, o como era sempre aquele como, que ia passando de geração para geração dentro daquelas pessoas que viviam ali naquele espaço. Ninguém Certo? questionava, né? Ninguém questionava. Ninguém questiona o rei. Ninguém. Entende? Todo mundo faz o que o rei manda, certo? Então, a nossa noção de tempo era um, mais um, mais um, mais um, mais um. Eu sou formada em moda e eu gosto sempre de trazer a moda para explicar, porque a moda ela é uma ferramenta ótima para você compreender comportamento humano. As pessoas acham que é fútil, mas não. A essência da moda é muito profunda. É que a gente, como toda ferramenta, você pode usar para o bem, pode usar para o mal, né? Você pode usar para vaidade, mas você também pode usar para uma maneira de expressão, para sua expressão, para mostrar a sua essência de É uma vida. arte como tantas outras, né? Como todas as outras. Exatamente. E olha só que interessante. Se a gente pega a moda ocidental do século XV ao século XVIII e começa a observar a estrutura, que é o shape da roupa, você vai perceber que não teve tanta alteração durante 3 séculos. Você pega uma roupa do século XV, uma roupa do século XVIII, você vai ter ali mudança de material, você vai ter saia um pouco mais larga, um pouco mais junto, corset um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Mas a estrutura da roupa, principalmente do feminino, é muito parecida, certo? 3 séculos. Quando a gente tem, literalmente, o corte da monarquia, cortaram as cabeças, e isso também é muito simbólico. Sim. Separar-te de consciência, cortar a cabeça, cortar a consciência fora, essa consciência já não cabe mais. E a gente vai para a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, né, Revolução Americana, e começa a viver nas fábricas, há uma mudança. Porque quando a gente sai do sistema da agricultura e vai para as cidades, a gente começa a ter novos inputs. Você começa a ter acesso a novas culturas. Então, os comos começam a mudar. Por exemplo, eu fazia o arroz desse jeito. Só que você faz de outro jeito. Daí eu aprendo com você, então eu aprendo um novo como. E Isso vai vai estar começando a por romper com tudo isso, né? Exatamente. E aí, o que acontece nessa segunda fase? A gente já está, como humanidade, um pouco maior. Quando a gente está ali com o pai, rei, a gente, como humanidade, a gente é criança. Então, a gente é pequeno. E a principal lei sistêmica que a gente tinha que aprender nesse momento era a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Por quê? Para você sobreviver, você precisava pertencer. Se você não pertencesse, isso estava fadado à sua morte. Olha que interessante. Inclusive, quando você se apresentar, você tinha que dizer qual era o seu nome, de onde você vinha e de que reino você era. Você dava o contexto da sua história para você ter essa noção de pertencimento. E alguns povos da África ainda é assim. Sim, muito forte. Interessante. Quando a gente tem essa mudança de modelo econômico, a gente começa a ser mais adolescente, certo? Como humanidade. Sim. E aí, o que a gente começa a fazer? A gente vai para as fábricas. E aí, o que nas fábricas tem? Hierarquia. Então, antes você tinha o rei que mandava o pai. Agora você tem o chefinho, chefão, chefaço. Você começa a ter hierarquia. Então, como humanidade, a gente precisou aprender hierarquia dentro da visão sistêmica. Só que olha só que interessante também. Vamos trazer para a moda, que moda é fácil. Se lá demorava 3 séculos para a gente mudar o shape, quando a gente tem vários inputs e várias conexões, a gente tem mais acesso à informação. O acesso à informação faz com que a gente crie novos meios de comunicação. Então, antes a comunicação era carta, era o mensageiro que mandava, era pombo-correio, enfim. E aqui a gente começa a ter jornal, revista, rádio, mais para frente, televisão.
E isso fez com que o acesso à informação fosse mais fácil. Quando isso acontece, o que, que acontece com nós, humanidade? A gente começa a mudar os comos. Se lá a moda demorava 3 séculos para mudar um shape, demorava assim para mudar, aqui já é a cada 10 anos. Você tem moda do século X, do século XX, do século 30, do século 40. Você consegue observar as mudanças de moda, do costume, da roupa, do shape, conforme as décadas, até chegar à década de 90. Quando a gente chega na década de 90, a moda também muda. Por quê? Porque a gente começa a ter um advento muito interessante, que é o início da transição de sistema, que é a internet. A internet surge na década de 60, não, 60 não, de 40, lá atrás, né? Como uma ferramenta de guerra. Porque precisava-se ter um lugar que não fosse terreno para guardar de dados. Exato. Porque se perdeu muita informação na Primeira Guerra Mundial com os bombardeamentos que tiveram. Então, é criado como uma ferramenta de guerra e isso é dissolvido no final da década de 90. Quem não lembra aí da internet de escada que a gente demorava? E tu vê, né, que você coloca uma coisa que já era novo e que hoje a gente vê como lento e tudo mais, mas que era super disruptivo, né? E as próprias regras, as guerras são super disruptivas com as regras que foram inventadas, que foram criadas, e com o que precisava para ganhar do outro. Olha a energia masculina aí de novo. Quando eu escrevi Sansara, foi interessante porque eles voltam nas vidas passadas deles. E essa volta para as vidas passadas, por isso Paris Sans-Eiffel, que é Paris sem Eiffel, porque tudo começa no momento em que Paris não tinha Eiffel. Só que eu só falo isso agora porque eu não sabia. Olha. Eu não fazia ideia. Na verdade, Paris sem Eiffel, para mim, era essa nossa busca. O que a gente está sempre atrás, a gente está sempre insatisfeito. Casa, falta filho. Tenho filho, falta mudança de casa. Falta mudança no trabalho. A gente está sempre em busca de algo, a gente está sempre insatisfeito. Então, nós somos Paris em busca da nossa torre. Uhum. Isso foi até o segundo livro. Quando foi o terceiro livro, já tudo mudou. Porque aí eu percebi que era um Paris, uma cidade Paris, num momento em que não existia a Torre Eiffel, e ali eu comecei a descrever os momentos de guerra. Como é que era, como é que se deu o masculino, o feminino naquele momento, e como essa evolução veio até onde estamos, e aí eu jogo para o futuro, porque já que não existe o tempo como uma forma linear, quem sabe como é o futuro, se a gente já não está vivendo isso também, né? E uma coisa que você falou legal da moda também, que é importante dizer, a moda, ela é uma representatividade do poder ou não. Porque é como eu me expresso. Eu, Miranda, me expresso através dos meus livros. Eu me expresso aqui conversando com as pessoas agora através das lives. Eu me expressava escrevendo carta para os meus pais, para os meus irmãos, sei lá, para os namoradinhos, seja lá o que for. Eu me expresso quando eu escrevo um SMS, um WhatsApp agora, seja lá o que for. Mas eu me expresso muito antes quando eu me visto. Claro, com certeza. E aí a gente está falando do quê? É a primeira forma de comunicação. Exato, que é não verbal, né? Eu sou figurinista também. E o figurino é a primeira coisa que você vê do personagem quando ele entra em cena. Quem é essa pessoa? Tá muito. Né? Quando você está construindo o personagem, a roupa é fundamental. Total. Para o ator conseguir encontrar o personagem. E aí, quando você falou para mim isso, né? Como é que a moda era, como mudou? Porque quando eu voltei para as vidas passadas, e eu sou muito descritiva nos meus livros, eu precisava ver quais eram as roupas que eles estavam vestindo. Como era aquela rainha? Ela realmente era uma rainha poderosa, incisiva, ou ela era uma rainha retraída? Como é que ela estava se comportando naquele momento? Que a gente está falando aqui na live a respeito de assumir o nosso poder. E o nosso poder para nós está muito simples hoje de ver, que é quanto mais eu assumo o meu feminino e respeito o meu masculino em mim, mais eu consigo respeitar o masculino do outro e o feminino do outro também, na polarização que ele tiver que estar. E aí vem a parte desse terceiro livro da integração do masculino e do feminino, né, Cris? Porque não é porque eu sou mulher,
sou heterossexual, ou seja, eu realmente tenho o meu feminino desenvolvido para mim. Não acho que estou num corpo diferente do que deveria, nem nada, tô tranquila em relação a isso. Mas eu sempre tive uma energia masculina muito forte. Para eu me voltar para essa energia masculina é muito rápido. Então eu era uma mulher conquistadora, guerreira, brava, que eu ia em busca, não tinha vergonha e tudo mais. Quando eu comecei a escrever, que eu fiquei mais introspectiva, que eu comecei a cuidar mais de mim, que eu fiquei mais em casa, que eu tive que olhar para mim para poder colocar no livro, não que seja a minha história, mas precisava, né? Que eu dei de cara só com a Miranda, mesmo, eu comecei a entender o meu feminino. E aí, como é bonito quando a gente se volta para nossa energia mesmo e como é leve, né? Porque chega a fazer um... Nossa, como é bom. Deixa só eu dar um refresh aqui. Pessoal, eu sou a Miranda Eli, especialista em negócios, investidora, escritora de Paris Saint-Eiffel, o Instagram que está aqui, e também do Don't Hurt Merda Nunca Mais, que é um livro que fala de forma responsável sobre irresponsabilidade afetiva. E hoje estou recebendo a queridíssima Cris Matsuoka, a gente está num papo super sistêmico aqui. Não esqueçam de mandar essa live para as pessoas que vocês acreditam que precisam ver isso, que vão se beneficiar com essa nossa conversa. E vamos lá. Cris, quem quiser adquirir os livros é só me chamar no direct, tá? A trilogia, quem comprar a trilogia ganha o Don't Rua de Merda Nunca Mais. É só me chamar no direct ou no link da bio. Vai lá, Cris. Me diz uma coisa, você estava falando a respeito de como essa moda foi fazendo essa transição e tudo mais. Você percebe essa... Na década de 90, mas ainda isso, que daí... continua. Porque assim, como a gente começou a fazer a transição de novo de modelo, porque a gente está na maior transição de modelo econômico que a gente já passou como humanidade. Porque a gente está saindo do modelo que a gente tinha ali, que era um modelo industrial, para ir para um modelo em rede. E a gente nunca teve esse modelo. Aí você fala assim, poxa, mas a gente já está vivendo em rede. Isso, essa transição começou na década de 90, atingiu o seu pico em 2020 por causa da pandemia. Que o gráfico, ele é assim, né? Você tem um gráfico assim, aí começa a subir aqui, até chegar num ponto que exponencializa. O ponto de exponencialização foi 1920. Então, vai começar a exponencializar agora. Então, a gente está numa grande mudança de transição como nunca a gente passou antes. Que é essas coisas aí de noção de tempo, de espaço, enfim. Muitas coisas ainda estão por vir. Multiversos... Enfim, aguarde a internet tem 3.0, que vai rolar muita coisa por aí. Porque além de tudo, a gente está só aquecendo, né? Só aquecendo. Eu estudei futuros e novas economias antes de estudar constelação sistêmica. Então, essa visão do futuro aí tem muita coisa para acontecer ainda. Quando a gente faz essa transição, a gente fica um pouco mais adulto como humanidade. E aí a gente começa a trabalhar a terceira lei sistêmica, que é o equilíbrio de troca. Que para você trabalhar o equilíbrio de troca, primeiro você tem que aprender a pertencer à hierarquia, para depois você conseguir trabalhar o equilíbrio de troca. Só adultos sabem trocar. Se você está na criança, você não vai conseguir ter uma relação de troca. Nem no seu trabalho, nem em relacionamento afetivo, em lugar nenhum. Preciso fazer um ponto aí. Pessoal de Don't Hurt Merda Nunca Mais, que ainda tá insistindo naquele narcisista, psicopata, aquele responsável afetivo, eu sempre digo isso lá no outro Instagram, porque é engraçado. Paris Saint-Eiffel tem uma energia completamente diferente de Don't Hurt. Mas assim, Cris, é duas Mirandas completamente diferentes do jeito que eu me comporto, do jeito que eu falo com o pessoal. Em alguns momentos se tocam, visão sistêmica, que é uma coisa de poder pessoal e tudo mais, mas assim, elas vão indo em paralelo e eventualmente se toca e depois vai em paralelo de novo. Porque essa parte da criança que é a que barganha, que é a que faz birra, porque é quando a gente tá na criança mesmo, né? Que eu quero porque quero aquela pessoa. Quem quer? Você, o seu adulto ou a sua criança que não sabe levar um não? O que você precisou atrair essa pessoa para que essa pessoa na sua vida trouxesse o aprendizado de te levar para o seu lado adulto? Vamos lá de novo. O que em você trouxe essa pessoa para que essa pessoa entrando na sua vida trouxesse o aprendizado para te levar para o seu adulto?
E aí a pessoa muitas vezes nem aprende, né? Volta para abuso, porque enquanto a gente não, você não vai aprender não vai aprender. mesmo. Que é o que fala a Sansara, né? Sansara é o meu terceiro livro. Sansara é a roda da vida, que enquanto você não aprende, fica ali. Por isso que volta nas vidas passadas para poder entender o que aconteceu lá e depois pensar assim, cara, eu não sei quantas pessoas aqui acreditam nisso, né? Mas eu trouxe isso muito forte, é uma coisa que eu acredito, porque não pode ser que a gente só tenha uma vida aqui, não tem jeito, gente. Tem gente que a gente sabe que já encontrou, né? Uhum. E enquanto você não aprende isso, você continua preso nessa roda, você continua preso nesse aprendizado. Então, o pessoal de Dom Juan, gente, força aí, porque vocês vão conseguir. É só dar continuidade e olhar para si. Eu sempre digo, né? O único sentido que faz sentido é para dentro. Para o pessoal que falou do vinho, sim, porque Paris Saint-Exupéry é uma trilogia que fala sobre vinhos, viagens e desejo. Então, normalmente, quando eu entro aqui, tem um vinhozinho acompanhando. Legal. Então vamos lá. Daí vamos trazer para a moda, para a gente entender também a visão da moda. Quando a gente chega na década de 90, a gente começa a ter supermercado de estilos. Então, tudo ao mesmo tempo agora. E antes, as coleções, elas aconteciam acompanhando, olha que interessante. A moda é cíclica, assim como o desenvolvimento humano. Ela se revisita. E a gente também se revisita nos nossos processos de desenvolvimento humano. Que a moda está muito conectada com o comportamento. É muito interessante isso. Aí, quando a gente chega na década de 90, a gente começa a ter uns supermercados de estilo, onde você pode pegar coisa da década de 50, da década de 60, da década de 80, da década de 90 e vai criando um novo estilo que é o seu estilo. E aí a gente para de ter uma moda do jeito que a gente vinha construindo até a década de 90 e passa a ter uma moda voltada a lifestyle e comportamento mesmo. E os grandes festivais de música são um grande bebida para os birôs de estilos, para os pesquisadores de tendência. Então, a moda para de ser verticalizada, tipo de cima para baixo, e ela começa a ser de comportamento mesmo, atrelada a lifestyles. Olha que interessante. E foi muito legal porque eu peguei essa transição na minha vida, né? Porque eu me formei em moda em 2003. Então, ainda vinha do modelo da década de 90 aqui no Brasil. E eu passei por esse modelo de mudança, de transição para lifestyle. Então, foi muito interessante passar por isso, quando eu trabalhava com moda aqui no Brasil. E aí, com a visão sistêmica, a gente precisa aprender o equilíbrio de troca. Se, quando a gente era adolescente, lá no outro modelo econômico que a gente está acostumado, que é o modelo dos nossos pais, independência ou morte era a palavra de honra, agora é interdependência ou morte. A gente está fazendo um retorno para casa com consciência que a gente precisa crescer. Se a gente não crescer e a gente ficar ainda no adolescente ou na criança que só pede, que só quer extrair da Mãe Terra, porque a nossa natureza como humanidade é distração, a gente vai se matar. Mãe Terra Ainda não. né? Devagarinho a gente tá despertando, né? Cada vez mais e tal. Então, porque nesse modelo econômico a gente tem que trabalhar com responsabilidade, sustentabilidade. Então, assim, a gente já tem tudo. Porque o que o adulto faz na visão sistêmica? Ele pega a vida dos pais e fala: pai, mãe, eu agradeço a vida que você me deu. E agora eu vou seguir adiante com essa vida. Com a minha vida, do meu jeito. Eu já tenho o que vocês me deram, isso me basta. E daqui, com a vida que vocês me deram, eu vou seguir adiante. Olha que forte. Então, como humanidade, a gente tem que fazer isso. Mãe Terra, que é a nossa grande mãe, você já deu tudo que a gente precisava. Agora chegou a hora da gente trabalhar com o que você deu pra gente. Então, sabe, Cris, que tem... a gente já tem os recursos. Aqui, tá tudo disponível, né? Tem uma passagem em Sansara... mais, sabe? Tem uma passagem em Sansara que é os ciclos da evolução, né? Sansara, os ciclos da evolução. É Brahmara e o desespero do desejo, Meandra, as desordens do amor e Sansara, os ciclos da evolução. Que eu me dei por um momento da escrita que eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? Porque
a protagonista, eu falo a protagonista porque não tem nome, a Cris, a Miranda, a Thaís, não tem. É ele e ela, é tudo terceira pessoa. Ah, E eu tava colocando lá e ela tá tendo uma conversa com um grande guru. Tem vários gurus na história, assim, vários, aparece vários, assim. E toda vez que aparecia um guru, eu pensava, ferrou. Porque o que que esse cara vai falar? Eu não tenho, assim, eu tenho grandes gurus na minha vida, pessoas maravilhosas e pessoas que às vezes nem são tão grandes gurus assim, não estudaram para isso. Mas, por exemplo, a minha secretária do lar, a Tere, é maravilhosa e vive me ensinando um monte de coisa. Ela não estudou visão sistêmica, ela não fez constelação e a mulher é maravilhosa. Enfim, precisa, porque não precisa. não, tem gente que já nasce com isso de fato. Exato. E tem gente que pode estudar à vontade e não vai adiantar nada. Exato. Enfim. Isso é uma conexão com a natureza. E aí eu coloco, ela fala assim, tá, mas que ele diz para ela assim, abundância não é uma questão de ter muito. Isso eu ouvi de uma pessoa que eu amei muito, inclusive. Abundância é questão de disponibilidade. Porque não é questão de ter, é de acesso, é de eu ter isso disponível. E aí ela fala, mas abundância, porque eles estão falando a respeito das guerras, das dificuldades do ser humano, e ela diz assim, que é a pior escassez que é a fome. Nesse momento eu pensei assim, o que que ele vai responder? E aí veio a ideia, assim, tudo de uma vez só. Não existe fome no mundo. E ela mesma veio que eu pensei assim, nossa, que resposta. Porque eu mesma, imagina, eu estava escrevendo aquilo e eu estava com duas pessoas conversando na minha mente. E eu tinha que deixar aquilo legal para quem ia ler depois. E eu pensei assim, mas como assim não existe fome no mundo? E escrevi, como assim não existe pessoa no mundo? Aí, para um pouco, já sei a resposta. O que existe é ganância. Egoísmo. É falta de conhecimento. Egoísmo. Porque o que tem de comida no mundo dá e sobra para alimentar todo mundo. Sim. Isso só um quesito. E ali eu abordo todos os outros quesitos e esses dias eu li o Sansara de novo e pensei assim, cara, de onde que eu tirei isso? Porque daí fala do egoísmo também, né? De eu reter para mim, o que vai fora, as novas tecnologias que ficam concentradas em alguns países para não cederem, para poder manter os outros, porque quer escravidão maior do que você manter o estômago de alguém faminto. Porque quando você dá qualquer prato de comida, você tem essa pessoa eternamente grata. E isso eu não estou falando só de comida, tá? Eu estou falando de afeto, eu estou falando de responsabilidade, eu estou falando de comida, eu estou falando de absolutamente tudo. Quando você ganha uma migalha de alguém que te manteve faminto por um grande tempo, você tem essa pessoa como um Deus. No caso, Dom Juan de merda, né? Agora falando dos relacionamentos. Muito interessante, porque assim, os narcisistas, eles geralmente foram crianças que sofreram muito quando pequeno, uma grande vergonha na infância. E como eles não tiveram apoio emocionais dos pais, eles tiveram que desenvolver uma personalidade de autovalorização muito grande, uma persona, e eles acabaram se perdendo da essência. E alimentaram demais a persona. E como essa persona está muito forte, viva, eles não conseguem se abstrair da persona e voltar para a essência. Então, na verdade, quando você encontra com um narcisista, olhe com compaixão, porque tem uma criança muito ferida ali, precisando de atenção. Essa que é O pessoal do Dom Juan vai achar isso bem difícil, porque assim, como eu disse, a energia lá é outra, né? O pessoal é um pessoal assim que se machuca, porque quando você fala isso, você não passou pelas mãos de um homem que faz muitas vezes o que um narcisista faz, é uma coisa, mas quando você passou pela situação, você tem que estar num nível de cura muito elevado, são pouquíssimas pessoas que conseguem atingir para conseguir ter essa fala. E eu concordo com ela plenamente. Porque quando eu escrevi o Dom Juan de merda, ele começa na criação do Dom Juan que não era de merda. Ele era só um menino. Sim. E aí, quando ele faz essa ruptura que você fala, né? Eu passei pela vergonha, eu passei por uma situação, ou várias situações em que eu não tive esse apoio, tem a quebra da primeira lei, que é a lei do pertencimento. E se eu não pertenço, eu sou excluído. E se eu excluído, a minha criança diz assim, pera aí que agora eu quero ser visto. E quando a criança diz que quer ser vista, meu filho, ela vai ser vista. Exatamente. Só que aí que tá. Eu sei que tem dor. Eu sei que tem dor. Eu já tive relações
com pessoas em alguns níveis de narcisismo, porque tem muitos níveis. E eu acho que a gente precisa até compreender isso, porque é muito complicado você diagnosticar alguém também como uma pessoa narcisista, ser uma pessoa narcisista. Eu tô te falando isso porque precisa ter cuidado. Hoje em dia tá na moda falar se alguém passa por um relacionamento abusivo e tal, a pessoa é narcisista. Às vezes não. Às vezes a pessoa é bipolar. Às vezes a pessoa só é irresponsável, um babaca emocional mesmo. Às vezes só é um babaca. Às vezes a pessoa é cuzona mesmo, entendeu? Tipo, enfim, tem várias coisas aí ligadas, né? Correlacionadas. E então a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente acusa o outro. Julgar o outro sempre é muito ruim. Tenta não julgar. E na verdade, quem é que julga, né? Exato. Quem é que classifica? Quem é que tem essa necessidade de classificar outro? Porque às vezes as pessoas chegam para mim e me mandam lá no direct: Miranda, será que fulano é narcisista? Será que é psicopata? Qual é a diferença para você? Em qual é a classificação dele? Se ele é um babaca, você simplesmente corta a relação e deu. Exato. Não tem o que fazer, porque essa pessoa não vai melhorar, essa pessoa não vai mudar. Muitas vezes vai para terapia e piora, porque daí entende mais ainda como funciona o abuso e consegue usar aquilo de uma forma mais manipuladora. Manipuladora, sim. Se ela tiver isso. Só que aí o que você faz? Se você se sente numa conexão com uma pessoa dessa, você se cura. Traz a energia para você, tira o foco da outra pessoa, para de dar energia para essa outra pessoa, pega a sua energia de volta e retoma o seu poder pessoal. O poder pessoal, você vai conseguir se curar. Se você ficar o tempo inteiro na vítima, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, que isso, que aquilo, que você não vai curar nunca. Tá na criança. E a criança não tem poder. Exato. Você tem que trazer o poder pessoal de volta e aí olhar para isso e falar: pronto, quais foram os aprendizados aqui, para eu não cair mais nessa. E tem uma coisa muito legal também, né, Cris? Que assim, aparece no campo se tiver que aparecer. Se a pessoa estiver pronta para olhar para isso, vai aparecer no campo. E aí é o campo que vai atuar na energia do campo. O que você conseguir ver, você vai ver. O que você conseguir tratar, você vai tratar. Você vai lidar com isso. E mesmo não atuando na energia do outro, porque ninguém aqui quer salvar ninguém, cada um com seus BO e tá ótimo. Esse negócio de empatia me incomoda pra caramba, é uma palavra que eu não gosto, eu ainda prefiro respeito. Agora eu vou ser, como é que chama, cancelado. Eu prefiro muito mais respeito do que empatia, porque a gente não vai se colocar no lugar do outro. Aliás, quando eu me coloco no lugar do outro, eu perco qual é o meu lugar e eu perco o meu poder. Então, quando eu assumo o meu poder, que eu consigo realmente, talvez, trazer algumas pessoas que queiram assumir também. E nem sempre vai acontecer. Empatia, agora no campo isso aparece. Eu acho que tem a ver com respeito, numa visão mais profunda. E numa visão mais profunda ainda, ela se torna compaixão. Num nível mais profundo. O que é compaixão? A compaixão é você olhar com amor para a dor do outro e para o destino do outro. E compreender que o outro caminha dentro do tempo dele de evolução. E você caminha dentro do seu tempo de evolução. E lembrando que olhar com amor não é necessariamente ter pena, ter dó. É honrar a história do outro. É verdade, não é. Se você tá com pena, você já tá se sentindo maior. Aí você já desordenou tudo. A coisa toda. E a compaixão acontece de coração para coração. É de igualdade. Você tem que estar do mesmo tamanho que a pessoa. Exatamente. Se você tá olhando com dó, você já se colocou acima. Aí já desordenou tudo. Já não tem compaixão. Então, veja, a gente está falando de dois extremos, né? Nós estamos falando: nossa, eu sou forte, eu sou maravilhosa, então eu perdoo você. Eu concedo o meu perdão a você. Que eu tô maior, ou seja, desordenou. E quando eu tô na vítima, eu quero você, porque não sei o que lá. Porque tem isso, né? Tem muito isso. O ego não aceita, a criança não aceita aquele não, a pessoa fica desesperada. Então ela tá pequena de novo, ela tá na vítima. E quando eu sou salvadora também, né? Tadinho, precisa de mim. Você tá grande, Você tá... Se você olha pro outro e fala: ai, coitado, você já tá grande. Você precisa rever. Sabe quem que me ensinou isso? Falando em... Cara, quando a gente quer ver, a gente vê a pessoa na esquina. A Profecia Celestina, que é um livro que eu amo, fala isso, né? Ninguém cruza o nosso caminho sem trazer um aprendizado. Até a criatura da padaria que tá na tua frente está esperando.
Tem um vizinho meu. Sozinho. Eu tive um puta insight dirigindo ontem. Nossa, eu tenho muito. Eu tropeço em insight o tempo todo. Mas assim, a capa do Dom Juan de Merda veio muito de uma capa com uma borboleta amarela. Mas depois a gente fala sobre isso. Quem me ensinou a respeito de tamanho, de eu me colocar no meu lugar, foi o meu vizinho da rua. Ele mora na rua. E aqui perto da minha casa, aqui no sul, porque às vezes eu não tô aqui, né? Quer dizer, na maioria das vezes eu não tava aqui, mas quando eu tô, tem uma lanchonete. Eu ia lá, pegava o lanche, aí vinha combo, que tem o lanche e fritas e refrigerante, que é o único momento que eu como essas coisas mesmo. Só que batata frita eu não sou muito fã. Então o que que eu fazia? Eu pegava a batata frita, deixava num saquinho de papel, terminava meu lanche, entregava pro vizinho da rua e vinha para casa. Sempre fazendo o mesmo caminho. Uma vez eu mandei para ele e disse assim, mas moço, não tá com frio, né? Assim, eu fico tão incomodada de te ver nessa situação. Ele olhou para mim e disse assim, incomodado fico eu que tem pensando em você, que tem que acordar cedo amanhã, que tem que ficar dando resposta para os outros. Entenda, dona Miranda, porque ele sabe meu nome, né, que eu já me apresentei. Eu não quero essa vida. Eu me dei ao direito de dizer não para esse sistema que você diz sim. E que você se encaixa. Nunca mais. Eu olhei para o mendigo como eu olhava antes. Pois é. Exatamente. Quando você olha para o outro com dó, você desordena tudo. Olha que sabe. Ele disse para você, em outras palavras, eu aceito o meu destino, estou feliz do meu destino e sei dos aprendizados que o meu destino vão me trazer. E tá tudo bem. Então, assim, não se incomode comigo, porque eu tô aqui de boa dentro do meu destino. Uhum. E quando ele fala isso e eu entendo que eu respeito ele, eu deixo ele com o poder dele e eu tomo o meu poder. Exato. Porque cada um no seu lugar. E o respeito é a base, é o primeiro alicerce para você construir o amor. Você precisa do respeito. Se você não tem respeito, você não tem base para construir o amor. E, na verdade, quando a gente fala de relações, a gente está falando de amor. Sim. Muitas vezes, qualquer tipo de relação, não estou falando só de relação afetiva, estou falando de qualquer tipo de relação que a gente tem com alguém. E dentro das relações, a gente pode ter o amor que aprisiona, que é através do poder, ou o amor que liberta, que é o amor livre, que flui, que gera vida. O amor que aprisiona, ele não gera vida. Não. Ele mata, né? Sabe que eu entendi muito a respeito de abuso quando eu escrevi o Dom Juan de Merda Nunca Mais. Porque o Dom Juan, ele nasceu de uma necessidade externa. E quando eu vi, eu estava num mergulho para dentro tão forte que eu pensava assim, meu Deus, como muitas vezes eu sou uma pessoa abusiva sem saber. E as pessoas costumam dizer que o conhecimento mora, que o poder mora no conhecimento, né? Essa frase é linda. Conhecimento é poder. Só que falta uma coisinha uma pimentinha nesse negócio aí. O poder está na consciência. Porque o saber não resolve nada. Muita gente sabe muita coisa. Quantas pessoas você conhece que te dão aula de visão sistêmica e que estão uma vida de merda? Sim, exato. Não aplica. E aí vem um moço que mora na rua, que sei lá há quanto tempo não tem um acesso a um livro, a uma leitura, uma notícia que seja, ou seja, um mega ignorante dentro daquilo que é a nossa visão de conhecimento, julgadora e, portanto, da criança, e me dá uma aula de visão sistêmica em 5 segundos. Eu escrevi uma trilogia que está baseada em visão sistêmica. Não sou consteladora, não penso em ser, assim como também não sou enóloga, sommelier. Eu adoro a minha ignorância, na verdade, porque eu estou sempre aprendendo. Mas o cara, assim, eu saí dali super mexida. Meu Deus do céu, nunca mais eu vou olhar para as pessoas. E quando alguém me fala assim, ai, tadinho, tá na rua passando frio. Tadinho, não. Rever esse teu pensamento. Deixa a pessoa com o poder dele, deixa ele assumir as consequências do caminho que ele tomou para ele. Exatamente. Exatamente, é bem por aí. Não é? E aí quando você falou
de todo tipo de relacionamento, o Dom Juan de merda, ele é voltado para o relacionamento afetivo. Mas eu vi uma Miranda abusiva, eu vi a minha família abusiva, eu vi amigos abusivos. E eu te digo assim, às vezes eu até tô meio chata, porque ontem ainda deu um BOzinho no grupo da família, porque eu disse, gente, vocês estão sendo abusivos por causa disso, disso, disso. Ai, lá vem a Miranda que vocês estão... Vai dizer que não é verdade. O pior é que é verdade mesmo. Eu disse, então, cara, é isso aí. Tem que trazer para consciência. Vocês já sabem. O que vocês vão fazer disso? Vai pegar esse conhecimento e deixar embaixo da cama? Ou vai pegar esse conhecimento para ti, tomar isso, honrar isso e dizer, realmente, eu vou usar. Aí está o poder. Na consciência, né? É, mas então, aí que tá. A gente tem uma grande diferença, né? Dentro da visão dos Vedas, do Mahalila, por exemplo, a gente tem uma casa dentro do jogo do Mahalila, que é a casa da ignorância. A casa da ignorância é uma serpente, é um condicionamento. A casa da ignorância, ela te leva a desejos. Olha só que interessante. Por quê? Porque na visão dos Vedas, a maior ignorância que tem é você estar fanático por uma ideia. Você achar que só aquela ideia é o caminho. Porque aí você vai excluir todos os outros caminhos. E isso é a maior ignorância que existe. Porque a sua verdade não é a única verdade. É a verdade que serve para você. Mas não é a verdade que serve para o outro, talvez. Então você tem que ter respeito pela verdade do outro. E isso te leva a cair de volta na casa dos desejos. A casa dos desejos diz assim: você precisa rever quais desejos você está alimentando. São desejos do seu ego ou são desejos da sua essência? Porque a única coisa que a gente veio levar daqui, dessa samsara, dessa vida que você tá, são as virtudes que você vai desenvolver. Então, os seus desejos estão sendo alimentados para que você desenvolva virtudes, ou os seus desejos estão sendo alimentados para que você tenha alguma satisfação egóica. Por exemplo, num relacionamento afetivo, você está, de fato, alimentando desejos que são do seu espírito, ou você está alimentando desejos que é carnal, que é da matéria. Vamos supor, você está querendo uma relação afetiva de profundidade, construção de família. Então, será que a pessoa que você está se relacionando, ela é uma pessoa que está nessa mesma frequência? Ou é uma pessoa que só está querendo sexo, curtição? Se for essa pessoa, você está alimentando o desejo errado. A escolha de alimentar o desejo é seu. Entende? Então... E a escolha por essa pessoa também é sua, né? Exatamente. Então, em algum momento você escolheu. Esses dias alguém me disse assim, ah, Miranda, mas quando tem filhos com uma pessoa abusiva ou alguma coisa, né? Nesse sentido é muito mais difícil. Eu disse, mas quem você quis ter uma conexão tão eterna quanto ter um filho com um homem? Né? E aí a gente começa a entrar cada vez mais nisso, quer dizer, é difícil a gente assumir o nosso poder enquanto a gente mantém a mão na frente dos olhos, né? Exato. Porque é dolorido ver, é dolorido você olhar para um casamento que está fracassado, é dolorido fracassado para o que você imagina de sucesso num casamento hoje, né? O que você imagina num relacionamento, que essa pessoa está trazendo para você. E também se mistura com aquilo que os outros acreditam que é sucesso também. Que muitas vezes a gente simplesmente assume a ideia de uma sociedade. E para de olhar para a alma, né? Exatamente. Essa é uma outra casa do Mahalila, por exemplo, que é a casa da vaidade. Quando você está na vaidade, você coloca o seu poder pessoal na mão das outras pessoas. Porque você está alimentando a sua persona. Você não está alimentando a sua essência. Você olha para a persona, que é o mito de Narciso. Narciso era um cara muito bonito, que todo mundo achava ele lindo. Um dia ele foi se olhar no lago, se apaixonou pela imagem dele refletida ali, né? E ficou preso. Não, daí ele tentou pegar aquela imagem, caiu naquela imagem, morreu e nasceram as flores do Narciso.
para que a gente nunca se esqueça do mito. Esse é um mito, mas todo mito tem chaves. Qual é a chave? A chave é que Narciso se apaixonou pela persona dele, pela imagem que ele reflete na matéria. E ele se perdeu da essência, porque ele resolveu pegar a persona. E ao pegar a persona, ele matou a essência. Sim. Isso que o mito vem trazer. Isso é uma das chaves, né? Porque todo mito tem muitas chaves. Essa é uma das chaves que o mito de Narciso vem trazer. Então, quando você está na vaidade, você está colocando o seu poder pessoal na mão de outra pessoa, porque a maioria das suas decisões estão sendo tomadas para agradar a persona que você está colocando na matéria. Então, você não está alimentando a sua essência. E aí você está sendo o seu poder pessoal. Olha que interessante. Uhum. E aí vem a parte da manipulação. A Tati está falando aqui, a Tati Fortes, que é advogada sistêmica, né? Que a gente conhece. Inclusive, foi ela muito que a gente trocava muito das suas ideias. E eu no Instagram, meu Deus, eu sou apaixonada por essa mulher. Essa crise é muito maravilhosa. A gente mandava uma para outra. Olha o que ela falou agora. Olha essa foto que ela mandou. Sim, porque tu tem uma abordagem muito diferente, né? Que traz, assim... Porque às vezes... a minha base é o xamanismo, né? Não é a... Eu estudei, eu sou formada, inclusive, dentro da formação bertiliana, mas a base do meu estudo é o xamanismo. Lá, a minha fonte de estudo é ali, né? Mas você traz as coisas mesmo assim. Você é uma pessoa que busca o singular. Isso te move, dá para perceber. E aí a Tati falou agora do Enneagrama, porque os tipo 3, né? O tipo 3 do Enneagrama, a gente falou de várias coisas já. Outra ferramenta também é o Enneagrama, que a Tati está com uma novidade já online por aí, de um curso de Enneagrama que elas estão fazendo maravilhoso. E tá ficando muito bom, já elas vão largar isso. Nem sei se podia falar, Tati, mas agora já falei. Que é você ter acesso à ferramenta, né? Quer dizer, o Enneagrama te classifica, entre aspas, em 9 perfis de personalidade. E você vai vendo muitos elementos da espiritualidade também nisso, né? Da parte do xamanismo, disso que você falou agora, da vaidade, que é muito do tipo 3 que a Tati falou aqui. E eu acho que essas ferramentas que são classificadoras, elas são legais porque você começa num despertar. Ela é um pouquinho mais superficial e ela vai te preparando para o mergulho cada vez maior, porque você precisa olhar para você perceber o teu poder. Teu poder não está na mão do outro, não está na aprovação de uma sociedade, não está num grande amor. Eu sei que nós somos todos Paris em busca da nossa torre, mas essa torre já está dentro. E é aí que está o grande poder. O Enneagrama é uma ferramenta sufi. Então é de xamanismo também, né? Xamanismo é todo conhecimento ancestral. E o Enneagrama, ele nasce de um conhecimento sufi, da parte mística do conhecimento sufi. O Gurdjieff, que é um dos grandes estudiosos do Enneagrama, que é o meu preferido. A Tati fala muito dele também. Ele era um grande mestre sufi. Só que toda ferramenta de autoconhecimento, você tem que utilizá-la com sabedoria. Por quê? Tanto assim, astrologia, enneagrama, numerologia que a gente falou agora, né? Por quê? Porque é facinho o ego entrar pela porta de trás e você usar isso para, em vez de melhorar e conseguir se conectar com a sua cura, usar para afirmar a sua personalidade. Eu sou assim mesmo, tipo Gabriela, né? Eu sou assim porque eu sou o tipo 3. Tipo 3 assim mesmo. Pois vai ser narcisista mesmo. Mas como que você sai do tipo 3? Como que você consegue curar esse tipo 3? Como que você faz aí para sair daí? E tu sabe que esse curso que a Tati... Eu estava participando, assim, de algumas... Eu e a Tati, a gente é bem próxima, né? Então, eu participo muito desse material dela, que era isso, assim. Como é que você usa a ferramenta de uma forma positiva para o teu despertar da sua consciência? Assim, eu, Miranda, por exemplo, eu sou um tipo 3. E quando eu fiz o Enneagrama... Eu acho que foi uma das grandes chaves da minha vida que virou, porque eu estava num momento que eu ia fazer uma burrada, assim, por conta do meu perfil.
E aí, quando eu fiz o Enneagrama, foi um repensar de vida total, assim. E eu mudei realmente de vida, assim, mudei totalmente. E ali começou, por isso que eu digo que ela é uma ferramenta super, parece superficial, mas ela começa a te fazer olhar para dentro. Que ali começou o grande mergulho. Não, imagina, conhecimento SUF é super profundo. Eu sou tipo 7, eu entendo. Mas eu tenho 3 super forte no meu enagrama, eu sou 7 asa 8, tenho 8 super forte. Enfim, várias questões ali. Só que olha só que interessante. Teve uma vez que eu estava fazendo um curso de enagrama, eu fiz alguns. E aí, tipo, tinha o teste lá que você tinha que fazer e tal. E aí, tava lá, e aí, tipo assim, tinha dado uma pontuação super alta no 7, no 8, no 3 e nananã. E eu lembro que no dia seguinte, tipo, a gente fez o teste no primeiro dia e no segundo dia a gente ia discutir outras coisas. Eu fiquei doente, Não porque o era. que eu percebi? Não, era, só que não era bom estar tão forte assim. Uhum. Porque isso mostrava o quanto eu estava conectada com a minha persona e não com a minha essência. O melhor seria Exatamente se eu mesmo. tivesse dado tudo baixo, porque daí eu não estaria identificada. Então eu estava totalmente naquele momento identificada com a minha persona e estava totalmente me perdendo da minha essência. Olha só que forte. E lembrando que todos os números têm muita coisa positiva. Então, assim, eu, enquanto Super tipo 3, eu sou aquela pessoa que é voltada para o sucesso, eu gosto de ir em frente mesmo, eu sou mega. Que também tem a energia masculina, por isso, né? Para eu entrar na energia masculina, tá, assim, muito rápido. Então, tem toda essa parte positiva do 3, o 7, essa gula, né? A quantidade, tudo o diferente no sentido do novo, né? Como inspira isso. Os perfis são todos complementares. E eu comecei a falar do Enneagrama porque eu queria chegar no seguinte: olha só, a gente começou falando da parte, tá falando ainda da divisão sistêmica, né? Falamos então de Bert, que tem muito disso, a gente falou do feminino e do masculino, que tem tudo a ver com isso. Daí a gente passou para a numerologia, daí veio o Ho'oponopono, aí tem o Enneagrama, aí falamos do tempo, quer dizer, quantos elementos estão aqui de forma assim ao alcance das nossas mãos, é só a gente realmente pegar isso e tomar para nós. Eu amo essa frase que é muito sistêmica, né? Eu tomo para mim. No início eu pensava assim, mas como é que faz esse negócio? Eu não entendo. Como assim? Eu tomo os meus pais, eu tomo o poder. E agora começa cada vez mais a fazer sentido de dizer assim, como é que eu assumo isso? E eu exato. realmente aplico na minha vida. Tomar os pais significa você dizer sim para sua vida. E parar de ficar cobrando ele de coisas. Seus pais já te deram o que você precisava. Eles te botaram no mundo, Vivente. O resto é Tá contigo. bom, Tá recebe bom? a vida. Se É. eles só podem te dar isso, já é uma grande coisa. É muita coisa, né? Uxi. Então recebe e segue adiante. Não fica na dor. E é aquela Ali, você coisa, né? ficar O na tomar dor, os pais não é necessariamente, não é concordar com tudo, não. aceitar tudo, Não. fazer tudo, correr atrás para tudo. Exato. Porque tem muitas relações, inclusive, não só com os familiares, mas também com amigos e tal, que funcionam melhor na distância. Porque aí você vai ter espaço para ser quem você é. Porque às vezes, quando você está muito mergulhado dentro do seu sistema familiar, você também não consegue se desenvolver para criar novos comos. E o sistema, ele quer que você crie novos comos, porque ele quer evoluir. Precisa de ter alguém corajoso ali que vai criar novos comos. Quando eu falo criar novos comos, é criar uma nova cultura. O que é diferente. cultura? Cultura é a maneira como a gente faz as coisas por aqui. Então, criar novos comos é criar uma nova cultura, novas formas de fazer aquilo que a galera já está fazendo ali. Entende? Então, para você conseguir fazer isso, às vezes você precisa de uma distância. Porque quando você está dentro do seu sistema, aquela influência vai tirar você do rumo de criar novos comos. Então, às vezes, a distância faz bem para a relação. Entende? Então, às vezes é necessário ficar um pouquinho afastado, depois você volta. Então, assim, a vida, ela é cíclica, né? Então, vamos tentar ser mais flexível com a vida também. Exatamente, e aceitar, né?
ter essa aceitação do que está aí sendo mostrado, sendo colocado para nós todos os dias, né? Como a gente tem visto cada vez mais essas ferramentas, novas ferramentas que aparecem, variações de ferramentas que já existiam antes, que eu acho que é tudo isso, né? Como você falou, o Bert, na verdade, não criou nada, ele simplesmente canalizou alguma coisa de uma forma fácil, para fácil compreensão do pessoal que estava aqui. Dessa Ele humanidade que está agora, né? e sistematizou, né? Então, do jeito dele, né? Dessa maneira como a gente conhece a constelação hoje. Que também está em evolução. A constelação, ela continua, não acabou ali. Que o Bert se foi, fez a passagem dele rumo às estrelas, acabou. Não, muito pelo contrário. Porque assim, como a gente está falando de algo que trabalha a cultura, conforme a cultura vai se modificando, o campo morfogenético também vai. Então, você precisa Cris, olha só, tem uma pergunta aqui que fala, eu acho que tu vai continuar a tua resposta, isso que você está falando na resposta aqui. O sistema quer evoluir ou quer controlar e programar a evolução de modo repetitivo? Não, ele quer evoluir. Olha, a fita métrica do campo morfogenético é a vida, sempre. Se você tivesse uma fita métrica de medição, é a vida. Se está gerando vida, é por aí que vai. Se não está gerando vida, precisa criar um novo como. Porque aqui já não está bom. Então, a vida sempre vai dizer o caminho que o sistema tem que ir. O que acontece no sistema de repetição? É porque, de alguma forma, gerou vida no passado daquele jeito. Aquele como gerou vida. Então, se instaurou no sistema. Só que hoje, nesse novo tempo, com essa nova cultura, com esses novos inputs, com essa nova sociedade, esse como já não faz sentido. Você pode mudar o como para que ele continue gerando vida. Percebe? Então, a gente na tem verdade, que respeitar o nosso tempo também. E na verdade, a repetição não traz o novo, quer dizer, não traz a evolução, né? Exato, a repetição não traz. Só que tem coisas que é legal repetir. Tem coisas que é legal repetir, tanto para aprendizado, de uma forma de você melhorar e tudo mais, e do aprendizado de você sair daquilo depois. Exato. Assim. Não, mas assim, ó, por que eu tô falando que tem coisas que é interessante repetir do seu sistema? Porque tem muita sabedoria de vida no seu sistema também. Não é só uma força de amor em desordem. Tem muito amor em ordem. Senão você não estaria aqui. E a nossa força ancestral é a força que nos dá sustentação. A gente precisa se conectar com os nossos ancestrais, porque foram eles que vieram antes da gente. Então precisa ter um respeito e uma hierarquia aí. Entende? Porque teve muita energia de vida ali. Por exemplo, tanto que tem a nossa vida, né? Exatamente. E os nossos ancestrais vivem através de nós. Eles estão vivos na gente. Eles estão aqui, está no nosso DNA. Se a gente pega o nosso DNA, a gente consegue puxar a nossa árvore genealógica, sei lá quantas mil gerações. Então tá aqui, está no seu sangue. Isso é biologicamente comprovado. Não sou eu que estou falando para você. Entende? É biologicamente comprovado. Está no seu sangue. Então, e o que faz a diferença, né, Cris? Entre a repetição e a evolução? A consciência. Se eu repito de uma forma inconsciente, eu estou repetindo por repetir. Quer dizer, aquela forma que a minha avó fazia o arroz e tá tudo certo. De repente, eu percebo que... Peraí, quando eu vou almoçar na casa da Cris, o arroz dela é mais soltinho. Por quê? Aqui vai ser mais papado, porque eu sou japonesa, a gente come de pão. Tá. Ó, tu entendeu a analogia, né? Assim. Ó, o pessoal também perguntou qual a diferença entre o sistema que o mendigo chamou de sistema e o que a Cris está chamando de sistema. Boa pergunta. O sistema que o mendigo chamou de sistema é o sistema econômico que a gente vive, que é o capitalismo. Certo? Nós, como sociedade, hoje, nesse momento, nesse tempo, escolhemos viver dentro do capitalismo, certo? Esse é o regime econômico que rege a vida da maioria das pessoas dentro do nosso sistema hoje.
Terceiro plano, né, Cris? Terceiro plano é É. matéria, é dinheiro, não adianta. Se não reza para subir, vai pro quarto, pronto. Então, nesse momento, ali, na hora que o mendigo falou de sistema, ele estava se referindo ao sistema capitalista que a gente está inserido, sistema econômico. Quando eu falo de sistema, é o sistema familiar. Eu estou falando da consciência familiar do seu sistema. O que é essa consciência familiar? É uma grande consciência que está lá, que tem todos os registros de todos aqueles que vieram antes de você. Essa é a consciência familiar do seu clã. É como se você tivesse lá um grande arquivo de todos aqueles que já vieram antes. E você pode acessar. Aquele consciente e inconsciente coletivo da sua família. Exato. Mas daí a gente tem ainda o inconsciente Sim. coletivo de todo mundo que já passou Sim. pela humanidade. Olha, São pequenos sisteminhas, grandes que vão sistemão. se conectando. Um jeito legal da gente ver de uma forma fácil é assistindo Viva, a Vida é uma Festa. No filme, eles conseguem mostrar de uma maneira muito legal, lúdica e bonita e eficaz o que é o sistema familiar ali, né? Ancestral. Porque quando ele faz a passagem, né, para o mundo dos mortos, ele se conecta ao sistema ancestral dele. E ele vê que ali tem um grande problema por causa de um segredo de família que existia lá, que nem sabia que era um assassinato. Então, precisava ser desvendado esse segredo para o sistema entrar em ordem. Uhum. E isso aconteceu através de Miguel, que já era a terceira geração depois que isso tinha acontecido. E esse desvendar é o quê? Trazer para consciência, se tornar consciente disso. Sabe que hoje, inclusive, quando eu fui almoçar na casa do meu irmão... A constelação é uma ferramenta de expansão de consciência. Isso. E é isso que a gente está falando, né? Onde é que está o poder? Você olhar para esse conhecimento e trazer para a sua consciência para você poder saber o que fazer. Quer dizer, o sistema capitalista me ensina A, B, C, D. Tudo é errado segundo a minha consciência? Tem a parte boa segundo a minha consciência? O que eu posso usar segundo a minha consciência? O meu sistema familiar da mesma forma. A minha avó tinha coisas que ela fazia que eu jamais vou contestar, eu acho. Porque até hoje, para mim, faz sentido. E tem coisas que ela fazia que eu pensava assim... seus talentos, venda sua ancestralidade. Não é? E tem coisas que ela fazia que eu penso assim, meu Deus, como é que faziam isso daquele jeito? Que não faz sentido. Por exemplo, eu não conheci meu avô, nenhum dos avós, né? Nem o avô pai da minha mãe, nem o pai do meu pai, porque quando eu nasci eles já tinham falecido. E o meu avô pai do meu pai, depois, quando eu fiquei mais velho, eu descobri que ele era um exímio ator de kabuki. Ele era ator de kabuki e ele escrevia poemas. E eu vim com muito dom para artes, para o teatro, para tudo isso, que eu herdei desse avô mesmo sem conhecê-lo. E eu brinco que a minha primeira constelação foi uma TCC de moda, porque eu fiz inspirado nesse filme aqui, que é o Dolls, do Takeshi Kitano, que fala do teatro Bunraku, que é um teatro de boneco japonês. E a minha inspiração foi o teatro Bunraku e o teatro Kabuki para fazer a minha coleção. E eu dedico aos samurais, né, a toda a minha ancestralidade oriental. E tento fazer a união do oriental e do ocidental dentro de mim. Né? Tanto que a minha constelação, porque foi o meu TCC, a minha coleção, ela foi inspirada no teatro Bunraku e Kabuki, nas vestimentas dos personagens e tal, só que eu trouxe para uma trilha sonora dos anos 80, para um vestir mais para o style do desfile, muito mais anos 80, que foi a idade foi o ano que eu nasci. Então eu trouxe tudo isso, tanto que meu desfile é super atual, já tem 15 anos, mas você vê as roupas, é super atual para os dias de hoje. E aí eu fiz toda essa conexão ali, que foi trazer o que meu avô tinha deixado de lado para construir a família, porque quando ele vem do Japão para o Brasil, ele abre mão dessa parte artística para construir a família dele. E aí eu resgatei isso de novo. Então, esse dom, esse talento, essa minha visão de arte, essa minha sensibilidade veio do meu avô.
Então eu honro muito isso. Então E você eu, recebe dons e talentos da sua ancestralidade também. Não é só condicionamento limitante, entende? É as duas coisas. e É aí, a fonte de vida ali. e a diferença, você entender isso, tá na consciência. Exato. Por exemplo, vamos lá pegar o Miguel de novo, que é do Viva a Vida é uma Festa, porque é mais fácil de vocês compreenderem, porque tá ali desenhado, né? No enredo do filme, na narrativa. O que o Miguel resgata? O dom da música, que estava no sistema, que vinha do avô, do tataravô, que tinha sido banido do sistema, entende? E ele vai lá e resgata isso e traz de novo. E traz toda a história, né? Tu Exato. sabe que quando eu estava escrevendo Sansara, que eles voltam para as vidas passadas deles, coincidentemente, né, que não existe, mas tudo bem, a minha mãe começou a falar um domingo na casa, a gente foi almoçar, né, na casa dela, e eu perguntei para ela sobre o pai dela, que é meu avô paterno, que chamava Miranda. Eu disse, mãe, como é que era, né? Assim, como é que tu lembra? Porque ele morreu assassinado muito novo, quando ela era muito criança e tal, e ela começou a contar. E eu comecei a me arrepiar inteira, porque foi uma das mortes de um dos personagens do meu livro. E eu Olha só. juro pra ti, Cris, que quando eu tava escrevendo a morte, era como se eu estivesse vivenciando aquilo que eu tem isso, né? Quando você tá lendo, quando fica muito muito verdadeiro, assim, que é o encontro nosso com a nossa alma mesmo. Como tu disse, o que é teu ego e o que é da tua alma. Você sabe quando é o ego e quando você é alma, quando você já acessou da alma. Claro. Você falou do Viva a Vida é uma Festa, que assim, é um filminho maravilhoso. Eu tinha super julgamento, porque eu não sou muito fã de criança também, não gosto muito desse negócio de desenho, coisa errada, não é o meu perfil. Não é pra criança. Exatamente. E eu fiquei assim, ó, cuspi pra cima. E outro que eu cuspi pra cima foi o Soul. Ai, maravilhoso também. Que é maravilhoso também, que fala de quando você encontra essa esfera do milagre, né? Da magia que é você com a tua alma. O que você veio fazer nesse mundo? O teu poder mesmo, o teu potencial puro. Aquele momento em que você encontra. E nesse momento que eu estava descrevendo essa morte, ele morre com 2 tiros. Um tiro na perna, ele vira. Quando ele sente que levou o tiro na perna, ele vira e ele leva um tiro na barriga e o segundo tiro na barriga também. Então, na verdade, são 3 tiros, 2 no abdômen e 1 na perna. E eu disse pra mãe, eu vou te trazer amanhã o manuscrito já impresso do Sansara para você ver. Eu descrevi a morte do meu avô. Exatamente como foi. E aí, vamos lá. Dentro desse sistema, para haver cura, precisa incluir o assassino. Quem foi essa pessoa? E foi sem querer, tá? Era para ter matado outra pessoa. O meu avô morreu numa emboscada no lugar de outra pessoa. Então, não é? Olha independentemente do que aconteceu ali, claro, passa a fazer parte do sistema. A inclusão. E aí a gente pensa assim, a gente só consegue assumir o nosso poder quando a gente está consciente. E quando a gente está consciente é quando a gente está aqui no momento presente. Eu estou conversando contigo, estou acenando para todas as pessoas que entram conosco, estou de olho aqui, mas eu estou aqui. Você me disse que você teve um insight ontem, há pouco, olhando uma placa de rua e você teve um insight. Você não teria tido esse insight, você não teria acessado esse teu poder pessoal, o teu potencial puro, se você não estivesse no momento presente. Com certeza. E a gente só consegue estar no momento presente quando a gente está alinhado à nossa energia. Se eu, enquanto Miranda, mulher, estou alinhada ao meu masculino, eu atropelo todo o resto. E eu saio, eu causo uma desordem para mim. E, consequentemente, para os outros. E quando eu entro na minha energia, como o feminino, a irmã mais nova, a terceira filha. E eu te digo isso, Cris, porque quando eu sempre fui a salvadora, né? Aquela que resolve tudo, energia masculina, imagina. A irmã mais nova, a caçula, com uma energia masculina lá em cima. E resolvia tudo.
Eu já chegava, dava 2 batidas de palma, papapá, tu vai fazer isso, tu vai fazer Você aquilo, sabe que papapá, a resolvia tudo. maioria da galera que vem constelar é filho caçula, né? Muito filho caçula. Os buscadores, né? É Os rompedores com o não, mas sistema. porque tem muito caçula querendo salvar o sistema. Daí E eles se aí, emaranham. daí vira uma confusão. Mas a parte legal é que se começa a trazer para a consciência, começa a ter o rompimento. Claro. E quando eu assumo, eu, irmã mais nova, vocês decidem aí a confusão de vocês depois só me falam o que é para fazer que eu faço. A filha, não sou mãe de ninguém, não tenho filhos, decidi por mim não tê-los nesse plano. Tenho 4 livros que são os meus filhos, já me dão trabalho suficiente. Ótimo. Cada um com seus BO. É. Aí começa a fazer uma diferença imensa no meu sistema familiar. Claro, com certeza. Ou seja, o nosso poder, assumindo o nosso lugar, impacta em todo mundo. Então, se você quer ajudar os outros, tome conta da sua vidinha, que já é uma grande coisa. Opa, com certeza. Inclusive porque a gente tem ordens para ajudar, né? E a primeira regra das ordens da ajuda é você só ajuda aquele que te pede ajuda. A única hora que você pode quebrar essa regra é quando há um perigo de morte. Aí sim, porque a vida sempre vai falar mais forte. Uhum. Por exemplo, sei lá, alguém caiu na rua, foi atropelado. Você vai ligar para chamar uma ambulância, óbvio, não vai largar lá a pessoa morrendo. Não, você vai tentar chamar uma ambulância para auxiliar aquela pessoa. Por quê? Porque é um caso de vida ou morte. Então, aí sim você ajuda. Agora, uma pessoa que é do seu sistema, que você está vendo que tem uma questão, que você já tenha consciência, não interfira, use a compaixão. Observe essa pessoa e diga para você mesmo, ela tem o tempo dela. O que você pode fazer é dar uma palavra amiga, mas não resolver a vida daquela pessoa. Deixa ela passar pelo processo dela. Porque senão você está sendo egoísta. Você está tirando daquela pessoa a oportunidade que essa pessoa tem de se curar. Entende? Porque nada na vida é algo que vem sem uma função, sem um porquê e sem um processo de cura. Até os perrengues vêm para te trazer uma cura muito grande. É muito impressionante. Aconteceu uma coisa muito forte para mim, que é novo. O meu irmão, ele sofreu um acidente de carro, deu PT no carro, assim, ele dormiu no volante e acabou batendo num poste e deu PT no carro. Só que ele vinha de uma fase que ele estava muito mal ali, sabe? Ele estava questionando várias coisas e ele tinha que fazer um processo de mudança de vida dele que ele não estava com coragem. A partir do momento que ele bateu o carro e sofreu o acidente, ele teve coragem de fazer todo o processo de mudança que ele precisava. Então, às vezes, uma coisa que parece ruim, ela chega para te trazer consciência de que aquela vida lá precisa morrer, ó, cara. Vamos deixar aquela vida morrer e renascer numa nova vida? E aí ele fez o processo dele de mudança. Às vezes, uma coisa ruim, ela chega para te ensinar algo muito profundo e trazer você para uma nova consciência, para um novo lugar que é muito maior. E lembrando que, às vezes, essa coisa ruim chegou porque você não estava consciente de forma suficiente para perceber sinais menores, mais sutis, talvez. Porque o universo ele está o tempo todo nos colocando, todos os sistemas, né, estão trabalhando para a ordem, num caos absoluto, mas tudo trabalha para a ordem. E a gente acaba fazendo um movimento muitas vezes contrário, né? De trabalhar para a desordem. Quer dizer, quantas vezes talvez a gente tenha um aprendizado de uma forma amorosa que a gente não vê, que a gente diz assim, tá tudo certo, esquece esse negócio, ou realmente não vê, por ignorância não consegue enxergar, e que precisa vir algo, eu sempre digo que o sistema vai colocar em ordem. Ou do nosso jeito e vai dizer assim, olha só, ajeita aqui, ajeita ali. E se você não vê do jeito, se você não vê é do jeito dele. E do jeito dele nem sempre é muito queridinho. Aquela gravidez indesejada,
aquele Mas até a acidente, aquela gravidez morte, a indesejada doença, tem um porquê ali. tudo Deixa eu tem. pegar meu carregador, porque tá acabando a bateria. Só um minutinho. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta enquanto a Cris vai buscar o carregador lá, verdades sendo ditas, exatamente. Acho que essa é a parte mais legal de a gente entrar em contato com o nosso poder pessoal, né? O nosso potencial puro, que é quando a gente consegue olhar para as verdades de uma forma amorosa, conosco e com os outros, e usar isso a nosso favor, né? De uma forma, como diz a Cris, com compaixão. Sem passar por cima de ninguém, mas sempre olhando de forma amorosa para a verdade. A mentira, ela nunca vai conseguir servir de uma forma positiva para o nosso sistema, né? É a ilusão. O pessoal do Dom Juan de Merda que está aqui se apaixonou por uma imagem de alguém, por alguém ilusório. Como diz a Cris, o amor ele está aí para servir a consciência, né? Então, não tem outra forma. Vamos ver se o pessoal fez alguma pergunta aqui. Pronto. Nossa, quanta gente maravilhosa. Coisa mais boa. Enquanto a Cris está terminando ali, fazendo um refresh para vocês, eu sou a Miranda Eli, sou investidora, especialista em negócios e autora de Paris Sans-Eiffel, uma trilogia sobre as 3 melhores coisas da vida, vinhos, viagens e desejo. E significa Paris sem Eiffel, porque somos todos Paris em busca da nossa torre, que faz todo sentido com o tema da live de hoje. Sou também autora de Dom Juan de Merda Nunca Mais, outro Instagram que está por aqui, que é um livro que fala de forma responsável sobre irresponsabilidade afetiva. E hoje estou recebendo a Cris Matsuoka, maravilhosa, falando um papo aqui super sistêmico. A gente já falou de muitas ferramentas para te ajudar a assumir o seu lugar e, portanto, o seu poder, o seu potencial puro, trazendo a consciência, olhando para você e mergulhando para o único sentido que faz sentido, que é para dentro. Cris, conseguiu se organizar? Sim, sim. Queria pegar um gancho aí, já que fala sobre desejos, né? Que até quando acontece algo no seu sistema que parece errado, é porque você alimentou o desejo que era da matéria e não o desejo do espírito. Só que o desejo do espírito ele vai vir mais forte uma hora ou outra. Porque o desejo do seu espírito é maior, que é ele que gera a vida, ele que traz evolução. Então, por mais que você esteja alimentando um desejo que não é o atrelado ao seu espírito, uma hora algo vai acontecer para que você consiga se conectar com ele de novo. Então, tudo tem um grande porquê aí. E também é importante, como adultos, a gente compreender que as nossas escolhas trazem consequências. E assumir as consequências disso, né? Compreender e assumir as consequências disso. Exatamente. Antes de responder a pergunta da Sumaya, só para complementar isso que a Cris está falando aqui, no meu terceiro livro, que fala sobre vinhos, são quase 200 rótulos de vinhos, né? Por isso que eu estou tomando um vinhozinho agora. Vinhos que eu provei, mais de 15 países que eu estive, ainda que a história seja ficção. E no terceiro livro, a personagem estava na África, tendo, assim, aprendizados sistêmicos fortíssimos, num país que eu achei maravilhoso, assim, onde tem tanta pobreza e tanta riqueza ao mesmo tempo. E eles pedem um vinho chamado Telos, que eu tomei lá, que é fantástico. E por acaso, nem tão por acaso assim, já que o sistema e o universo sempre sabem o que faz, eu fui buscar o porquê do nome, Telos. Telos vem de teleologia, que diz que é uma filosofia que diz que os agentes e a situação se moldam ao fim comum. Ou seja, o fim já estaria determinado e você acaba se moldando para isso. Por que eu trouxe isso? Eu estou desde o início da live pensando em falar isso e agora coube certinho no que a Cris falou. Porque todas as ferramentas que você usar vão te levar para o seu poder pessoal, desde que você aceite a sua consciência. A primeira parte é a aceitação. E aí vem a pergunta da Sumaya, que tem tudo a ver com esse momento, que é:
Se apaixonar por alguém ilusório não vem da carência da criança? Antes da Cris responder, já que eu escrevi o Dom Juan de Merda, eu vou falar a respeito como autora de Dom Juan de Merda responderia, e depois passo para a Cris, que é a consteladora, que vai falar a visão sistêmica mesmo. Pela minha visão, a carência vem da escassez, vem da falta, vem da necessidade. E a carência, a falta e a necessidade sempre vão vir da criança. O adulto, ele entende que ele tem o que é suficiente para ele naquele momento, e aí ele toma a força dele, porque ele sabe que tem suficiência, e ele consegue ir em busca de mais a partir da visão do adulto que ele é. Então, quando a gente está na carência, primeiro que você vai atrair pessoas que estão na carência também. Quando você está na carência e você se envolve com alguém que está na carência, duas carências se relacionam. Quando essas carências se dissipam e ficam as pessoas, essas pessoas já não sabem mais quem elas são. Então, muitas vezes as pessoas já, nesse momento, já estão noivas, já estão namorando, já estão casadas, já estão comprometidas, contrato assinado, seja físico ou verbal, e as pessoas dizem, quem é você? Então, a carência, no meu ponto de vista de autora, de Dom Juan de Merda, e de Paris Saint-Exupéry também, porque fala muito da carência, sempre vem da criança. O adulto, ele entende que ele já tem a Torre Eiffel dentro dele. Cris, e você, da visão sistêmica, como é que responde essa pergunta? Você pode repetir a pergunta? Apaixonar por alguém ilusório não vem da carência da criança? Então, na visão sistêmica, quando a gente pensa em se apaixonar por alguém ilusório, sobre uma ideia, sobre alguém que você está criando ali na sua mente, pode ser algo sistêmico também. Pode ser criança? Pode. Mas pode ser, por exemplo, uma relação que não foi concluída do seu pai ou da sua mãe. Com uma pessoa que eles prometeram alguma coisa e daí criaram um vínculo. E você está trazendo essa pessoa de volta para o sistema. Pode ser um amor não vivido da sua tia. Pode ser, sei lá, uma comparação a uma relação afetiva que você teve e que você gostou muito. E que você está projetando na outra pessoa. Então, pode ser algumas outras coisas que a gente não chega só com a psicologia, que daí a gente tem que abrir sistema. Só que aí, cada um tem o seu sistema e cada pessoa é de um jeito. Né? Não dá para ter diagnóstico aqui. É necessário abrir sistema para ver. Mas já teve muitos casos aí, inclusive tem um vídeo recente, Nil, que eu falo da noiva do pai, que uma cliente minha constelou e ela estava totalmente vinculada à noiva do pai, que foi o pai morava numa cidade, num estado, ele mudou de estado, veio para São Paulo, saiu daquele estado, só que ele tinha uma noiva lá. E veio trabalhar aqui justamente para casar com a noiva. E ele não dava dinheiro para ela estava comprando enxoval, fazendo a casa e tal. Só que esse pai se apaixona pela mãe dela, né? Se apaixona por essa outra moça, simplesmente esquece a noiva. Não vai lá terminar com ela, não faz nenhum movimento. E fica tão apaixonado aqui, uma paixão tão forte que casa com ela, e essa moça nasce. Essa moça, ela se sente vinculada à noiva do pai. Por quê? Porque se essa noiva do pai não tivesse saído do sistema, ela não teria nascido. Então, por amor, só que é um amor em desordem, ela quer trazer de novo essa mulher para o sistema para ser vista e incluída pelo pai, para que ela possa seguir para a vida dela. Olha o resgate, né? De onde vem o resgate? Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Cris, então. Quem é que se conecta com essas histórias? Eu consigo, quando eu estou na minha versão adulta, manter conexão com esse tipo de desordem, ou quem se conecta com a desordem do sistema é a criança que está indo? É a criança. Então, respondendo a pergunta da Sumaia, sim. Não, tantos vínculos, né? Porque assim, a criança,
é que se coloca no lugar de salvadora. Porque ela tem um pensamento infantil que ela pode salvar os pais. Uhum. Porque até os 6 anos de idade, isso psicologicamente falando, né? A criança ela não se vê desvinculada dos pais. Uhum. Ela não consegue ter uma percepção do eu ainda. Ela ainda é vinculada aos pais. Ela acha que ela é uma extensão dos pais dela. Então, nesse momento, e criança é muito aberta às coisas sistêmicas, tá? Elas conectam a tudo. Sim. Elas vão sentindo que está ali no sistema e trazendo à tona para os pais verem. Entende? Ou seja, quem se conecta com a carência alheia é a criança. Como resolver isso? O ideal é abrir o campo para você saber essa carência está conectada com o que do seu sistema. Exato. Para você poder olhar para isso, se você ainda se conecta com isso, e olhando para isso, resolver dentro de ti, para que esse aprendizado aconteça com uma pessoa adulta e consciente, para que não se repita. Olha Sim. só, tudo fecha. Eu acho que quando você consegue se desvincular da conexão astral, você não vai fazer mais esse vínculo, né? Você conseguiu acaba ali. Você tem que mudar e consegue seguir adiante. Porém, tem pessoas que ficam na dor ainda, mesmo depois de ver na constelação, não consegue soltar. Aí precisa de um trabalho mais terapêutico, né? É difícil, né? A dor é conhecida, né? A dor é conhecida, a dor tá ali. Porque assim, por exemplo, vou dar esse exemplo que eu citei aqui. Mas poxa, meu pai foi muito mal com aquela mulher, não agiu direito, você está julgando teu pai. Não vai ser legal, porque aí você não vai estar curando. Tem que olhar, tipo, poxa, aceita que seu pai ficou muito apaixonado pela tua mãe, que você é fruto desse amor que surgiu dessa paixão incrível, maravilhosa desse amor. Olha só que incrível, você é fruto desse amor. E que o aprendizado daquela noiva que foi abandonada fazia parte dela passar por isso. Porque daí você honra todas as pessoas envolvidas. O seu pai que abandonou, a sua mãe que encontrou e a noiva abandonada. E aí você assume o seu lugar. O mais forte disso tudo é você, que é a sua vida. Porque o sistema quer gerar vida. Precisou acontecer tudo isso para você acontecer. Então, olha só como você é fruto de um amor muito grande aí. Né? Então, é uma ressignificação mesmo. Mas você tem que sair da dor. Deixar a dor ali, devolver para quem é a dor e seguir adiante. Dar lugar, incluir e seguir. A inclusão, né? Fantástica. Palavra maravilhosa. Se a gente soubesse incluir, né? Sabe que tem um filme que foi mega sucesso e que só mostra o quanto a humanidade é hipócrita porque ainda não consegue trabalhar com a própria dor, né? Que é o filme A Cabana. Que todo mundo, nossa, aplaudiu um monte, falou um monte, foi mega sucesso e as pessoas não conseguem entender ainda o julgamento, né? Que a cabana, na verdade, nada mais é do que falar para não julgar. Você aceitar o destino de cada um. É um grande aprendizado sistêmico, né? Muito forte. Na verdade, ele também tinha matado o pai, né? Exatamente. Ali. Então, ele, na verdade, isso tudo aconteceu para o sistema entrar em equilíbrio. Uhum. Ele olhar para essa morte desse pai e fazer a conexão com esse... Que era muito mais fácil olhar para quem matou alguém que você ama do que o que você fez, né? Como a gente julga o externo, porque é um movimento mais fácil, né? É um movimento mais conhecido. Então é muito interessante. Eu fiz uma análise sistêmica da cabana. Olha só. Quando eu imagino, depois quero falar. Vamos ter que fazer uma live só sobre o filme, porque esse filme para mim foi muito impactante, assim. Até hoje eu assisto ele como se fosse a primeira vez, assim, sempre. Porque eles trazem a consciência, a grande consciência como Deus, né? Então a consciência familiar é Deus ali, né? Tanto que é uma cabana, uma casa. Que ele vai para ele conseguir fazer a cura, percebe? É a grande consciência. Porque você tem a sua consciência familiar, você tem, né, a consciência
a sua consciência individual e a grande consciência. Para você conseguir fazer um movimento de cura, você tem que acessar a grande consciência aqui. Na grande consciência, você faz a cura. E ali foi representada por Deus, né? Por aquela cabana lá que ele vai para conseguir compreender os movimentos para sair do processo de dor pela morte da filha. E sempre com a pergunta: você quer isso? Né? Você quer voltar para lá e entender essa realidade ou você quer ficar aqui com a gente? A gente sempre acaba definindo, né, o que a gente quer. O poder está nas nossas mãos. Cris, 2 horas de live. Gente, passou assim, ó. A gente não falou, eu tenho isso, tá? Eu tenho um trabalho de tempo fantástico. As minhas amigas sempre falam, gente, a Miranda é terrível. Eu realmente, eu modulo o tempo. Mas depois a gente vai falar sobre os nossos superpoderes em uma outra live. Cris, eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, pela tua generosidade. Eu sou encantada pelo teu Instagram, a forma como você aborda tão responsável a visão sistêmica e de uma forma muito fácil de compreender. Então, obrigada pelo teu serviço nesse plano. Quero agradecer a todas as pessoas que ficaram conosco até o fim, pessoal que vai assistir depois. Quem quiser adquirir Paris Sans-Eiffel, uma trilogia sobre vinhos, viagens e desejo, é só me chamar no direct. Ou Dom Juan de Merda Nunca Mais, que é um livro que fala de forma responsável sobre irresponsabilidade afetiva também. Em qualquer um dos dois Instagram. Quem toma conta dele sou eu, ainda. Ainda seremos mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Cris, obrigada mesmo. Eu te agradeço e convido vocês que estão me vendo pela primeira vez a me seguirem lá no meu Instagram, acompanharem essa visão sistêmica, que eu acho que é de grande contribuição para a expansão de consciência. Esse é o meu servir aqui. Nesse plano, eu sou também uma contadora de histórias, né? Eu já contei histórias na moda, no cinema, no teatro, na educação. E hoje eu conto histórias através das constelações sistêmicas, porque abrir um campo sistêmico é contar uma grande história, a história mais prazerosa e mais profunda que existe, que é a história da sua vida. Então, se você sente de fazer um atendimento através da visão sistêmica, dentro do campo de xamanismo ancestral, que é a maneira como eu constelo e eu trabalho, me chama no direct também, que eu estou aqui a serviço do seu sistema. Estamos todos a serviço, né, Cris? E assim, só para responder para vocês, eu acredito que assumir o poder, o nosso potencial pleno, é estar consciente. E passo a pergunta para Cris. Cris, o que tu acha? Como assumir o nosso potencial pleno? Olha, é muito interessante isso que você falou, né? Porque a gente fala muito de expandir a consciência, certo? Expandir a consciência é expandir. Porque a gente vai até onde a nossa crença limitante está. As nossas crenças limitantes têm a ver com as crenças ancestrais do nosso sistema, com as crenças da nossa cultura, com as crenças do nosso ser humano, né, da nossa estrutura como animal, ser humano, e assim por diante. Né? Às vezes com as crenças do nosso país, do nosso estado, enfim. São muitas crenças aí que interferem no nosso sistema de crenças. A nossa liberdade de escolha, livre-arbítrio, vai até a nossa consciência até onde a nossa consciência vai, até esse sistema de crença. Quando a gente expande a consciência, a gente vai abrindo mais um pouquinho. E vai abrindo mais um pouquinho. E vai abrindo mais um pouquinho. E, consequentemente, você vai abrindo as possibilidades de escolha. Certo? E não volta mais. Então, o processo de expansão de consciência, ele é contínuo. Ele nunca vai acabar. Você vai expandindo, 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 porque você vai até onde você vai. Então, o conselho é, não se apegue a nenhuma verdade. Porque aquela verdade é a sua verdade naquele momento com a consciência que você está. E quando você olhar para alguém, não se apegue à imagem que você fez daquela pessoa naquele momento. Porque aquela pessoa é daquele jeito, naquele momento, naquela consciência, naquele estado que ela está. Então,
Respeite o outro da mesma forma que você quer ser respeitado dentro da sua consciência. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo. Ai, que lindo, Cris, obrigada. Ou seja, mantenha-se consciente e caminhe na ponta dos pés, perto de quem ainda não despertou. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. E não esqueçam a frase que eu sempre finalizo as minhas lives. Eu aceito os milagres em minha vida. Beijo, Cris. Beijo. Fiquem bem. Beijo. Tchau. Tchau. Dizer, Dom Juan de merda, nunca mais.